Escrituras nesta manhã, no livro do Gênesis, capítulo 24. Nós leremos o versículo de número 10 até o versículo de número 21. Diz a palavra de Deus. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessas cidades, saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Amém. Senhor Deus eterno, aqui está o teu povo, Senhor. Tu conheces-o. Tu sabes o estado das tuas ovelhas, mais do que teu servo. Que o Senhor fale ao teu povo, trazendo ao seu coração a tua palavra viva, poderosa, transformadora, para o bem desta igreja, para o bem dos que nos visitam também. Que nossos corações sejam tocados pela palavra, alimentados por ela, fortalecidos, encorajados, corrigidos, que os nossos pecados sejam confessados à medida que nós ouvimos a pregação, a exposição das Escrituras. Que nossa mente, que nossos lábios, que nossa alma professem o desejo, Senhor, do teu perdão e da restauração vinda de tua mão. Que a tua palavra nos transforme poderosamente, Senhor. É o que nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos.
A semana passada nós iniciamos uma nova jornada de sermões sobre outro patriarca, agora sobre Isaque. As narrativas agora se concentram neste homem de Deus, escolhido pelo Senhor, mas igualmente pecador, como seu pai Abraão. Isaque ocupa um lugar muito importante na história da salvação e nós já vimos isso em vários outros sermões. Mas eu quero considerar mais uma vez, apontar mais uma vez algumas coisas nesta manhã. Na semana passada nós vimos sobre a preocupação de Abraão em relação ao casamento do seu filho antes de sua morte. Hoje nós iremos observar o trabalho deste servo de Abraão na busca por uma esposa a Isaque. Por isso nós vamos observar hoje princípios importantes sobre a oração. Nós observamos isso nos versículos iniciais que lemos, que aquele servo de Abraão orou ao Senhor, pedindo que Deus levasse a bom termo a sua missão e que Deus lhe desse sinais para que ele soubesse que a moça que aparecesse a ele era a moça que deveria ser levada para casar-se com Isaque. Como nós já vimos desde o início do livro de Gênesis, a Bíblia começa com um casamento, termina com um casamento. Deus utilizou casamentos e famílias para cumprir o seu plano redentivo em trazer o seu filho ao mundo. E o casamento de Isaque com Rebeca é mais uma prova disso. Sabemos que nossos casamentos hoje, eles não têm essa função e não estão mais nesse espectro revelacional de Deus para a chegada do seu filho, mas isso não quer dizer que os nossos casamentos não sejam importantes. Eles igualmente são pactuais. Por isso a Bíblia, como nós vimos no sermão do domingo passado, não autoriza casamentos mistos. Por implicação, aprendemos, meus irmãos, que assim como Deus trouxe seu filho ao mundo, instrumentalizando-se de casamentos, os casamentos dos seus servos devem ser instrumentos de Deus para levar a salvação aos seus próprios filhos, para comunicar o Redentor aos frutos de um casamento, que são os filhos. Então a ideia da família é muito viva nessa passagem. A Bíblia dá muita importância ao casamento dos crentes. A Bíblia fala muito isso em vários momentos. Paulo diz sobre uma irmã viúva que quer casar-se de novo. Ele diz o seguinte: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O princípio é o mesmo para solteiros. O princípio é o mesmo. Depois de vermos essa doutrina, desde o versículo 1 até o versículo 9, nós observaremos outras coisas aqui agora que precisam da nossa atenção. Vejamos o versículo de número 10. Tomou o servo de Abraão 10 camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. Veja que coisa interessante aqui. Algumas coisas precisam ser observadas, principalmente o que era chamado no Antigo Testamento de oráculo. Oráculo era a forma de Deus revelar a sua vontade. Nós observamos a partir do livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que Deus revelava a sua vontade também através de Urim e Tumim. Deus revelava a sua vontade através das revelações. Deus revelava a sua vontade através da providência. A providência também mostra o sim e o não de Deus. O que ocorre na nossa vida, as circunstâncias mostram o sim e o não de Deus. Nessa passagem, nós temos um oráculo. Nós temos o servo de Deus desejando saber qual é a vontade de Deus. E aqui nós temos alguns detalhes bem importantes e curiosos. Era costume os poços ficarem fora da cidade. As jovens iam buscar água para os seus serviços domésticos pela manhã e no final do dia, por causa do sol escaldante. Então, se a gente já não aguenta o de Caruaru, quanto mais aquelas mulheres, né? Naquela região. O oráculo era assim: o servo de Abraão faz um pedido: Senhor, responde, que a mulher que chegue aqui me dê água.
e deseje dar água aos 10 camelos. Pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa não. Irmãos, isso tem muita semelhança com o encontro de Jesus com aquela mulher no poço, né? Mas aqui o pedido do servo, que a Bíblia não menciona o nome dele, então, né? É que Deus mostre misericórdia, respondendo a sua oração daquele jeito. Deixa eu fazer aqui uma aplicação. Não é porque está assim aqui e porque Deus respondeu assim aqui que vai acontecer com a gente do mesmo jeito. Certo? E quando a gente vê uns crentes meio malucos por aí, dizendo, vou fazer prova de Deus. Ninguém faz prova de Deus, irmão. Quem manda é Deus, quem governa é Deus, quem responde é Deus. Aqui, misericordiosamente, Deus atendeu, né? Assim como o pedido de Gideão sobre o novelo, né? Da água batendo no novelo. Então, Deus mostra sua vontade misericordiosamente em muitas circunstâncias. Mas uma das coisas mais impressionantes nesse relato é que não é o objetivo do texto focar no servo, mas na vontade do Senhor, do seu Senhor, de Abraão. A vontade de Abraão é o ponto aqui. E a vontade de Abraão é que uma esposa fosse dada ao seu filho. O pacto foi feito entre Abraão e o seu servo. E o servo mostra fidelidade a Abraão. O desejo de fazer a vontade de Abraão. O que aprendemos aqui? O nosso coração, irmãos, deve buscar a vontade de Deus. Assim como o servo procura fazer a vontade do seu Senhor aqui, fielmente, nossa honra é honrarmos a Deus. Cumprimento de nossa missão, o que Deus nos confiou, não cumprimento dos nossos desejos. Note também que o servo não vai murmurando. Ele podia ir no caminho, mas rapaz, que negócio eu arrumei, que trabalhozinho, viu? Eu vou arrumar outra coisa, eu vou botar meu currículo em outro lugar, porque como é que eu vou arrumar uma mulher para o filho do homem, rapaz? Um negócio difícil. E o homem é cheio de regra. Aprendemos que devemos fazer e cumprir aquilo que o Senhor nos orienta a fazermos de bom coração, com disposição de alma. Amém, meus irmãos? Com disposição do seu coração nessa manhã, com todo carinho, com direito a coração. Cale sua boca. Pare de murmurar, pare de reclamar. Faça o que você deve fazer. Abandone a insatisfação do seu coração. Aprendemos aqui também o seguinte, que jovens que desejam casar-se. Há jovens aqui que desejam casar-se? Amém? Isaac foi assim ali atrás. Só Isaac. Ainda bem que Anne está do lado dele ali. E logo Isaac, né? Logo Isaac. Eu acho que ele está se identificando muito com esse texto do casamento. Não é verdade, Isaac? Jovens devem pedir a Deus a sua permissão, devem pedir a Deus a sua orientação. Devem ser zelosos por isso, em saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Isso não quer dizer que quando você casar, Deus vai lhe dar uma pessoa perfeita. Não quer dizer isso, tá? Mas saber qual é a vontade de Deus é importante. Mas vamos observar aqui algumas coisas. Veja só. Vamos observar Rebeca. Se aproxima do poço com um cântaro. O cântaro tinha 11 litros, geralmente. 11 litros. 11 litros é metade de um garrafão de água, né? Quase a metade, né? Um garrafão daquele é 20 litros. Quase a metade, eu disse. Né? Então, mais, quase. Para cima, de cima para baixo. Vocês são muito literalistas. Casamento é assim mesmo. Verso 16 diz o seguinte: a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro
e subiu. Algumas especificações aqui sobre Rebeca. Primeiro, ela era formosa, ela era uma mulher bonita. Segundo, ela era virgem. Nós temos um qualificativo aqui estético, temos um qualificativo aqui moral, ela não se deu a homens, ela se resguardava, e o texto diz que ela era trabalhadora, ela não era preguiçosa. Ouçam, rapazes, não é só a estética, é a moral. Não é só a moral, é a disposição. Amém? É a disposição. Não adianta ser bonitinha demais e não ter nenhuma inclinação para os cuidados familiares. Não adianta ser bonitinha demais e não ter padrão bíblico de vida. Padrão bíblico de vida. Também não fica olhando ser bonitinha demais. Algumas irmãs daqui da igreja me deram um conselho. Assim, pastor, quando você for falar sobre isso, você aconselha assim: compre na planta e vá investindo. Você já quer pegar pronta? Compre na planta e vá investindo. Veja, nos versículos 17 a 20, nós lemos o seguinte: então o servo saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Foi que ela disse: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também, até vamos considerar isso, porque é muito interessante. Considerando que um camelo aqueles camelos andaram muito para chegar ali, perderam muita água naquela trajetória. Estudiosos dizem que camelos podem beber até 95 litros de água. Tudo bem para vocês? E ela deu de beber a todos os camelos. Amém, irmãs solteiras? Estão dispostas? Estão dispostas? O jarro de Rebeca comportava 11 litros. Cada camelo bebia quase 100 litros. E tinham 10 camelos. Não quer dizer que eles beberam 100 litros, né? Todos beberam 100 litros. Não quer dizer isso. Mas para que nós tenhamos uma margem, Rebeca não tinha apenas características físicas, é isso que o texto está dizendo. Ela era uma mulher forte e prestativa. Ela era uma mulher forte e prestativa. Claro, objetivamente, nós precisamos dizer que a Bíblia nos diz que as mulheres são vasos frágeis, né? Mas isso não fala de fraqueza. Isso fala que elas devem ser cuidadas. Mulheres cristãs devem ser fortes. Aqui o texto pontua algo físico, mas isso pode ser ampliado para características espirituais. Força na alma, força na mente, força que vem do Senhor, disposição. O servo precisava ver a disposição daquela mulher para entregá-la como esposa ao filho do seu senhor. Mulheres de Deus devem ser dispostas a servir o seu senhor. Em primeiro lugar, na sua casa. Em primeiro lugar, na sua casa. Veja o verso 21. Temos aqui um elemento tão interessante no verso 21. Veja. O homem, o que é que diz aí? Em silêncio, atentamente. O que mais? Que texto interessante, né? Como aprendemos aqui sobre a doutrina da oração
Porque lembremos que o servo orou, né? Ele falou com Deus: Senhor, dá-me esses sinais. E aqui eu me lembro do livro Tratado de Oração de Thomas Goodwin, teólogo puritano, congregacionalista. Ele dizia o seguinte, veja só: quando um homem leva suas orações a Deus, não só deve ter a segurança de que Deus, em sua misericórdia, responderá a essas orações, mas também há de escutar com diligência, observando qual foi a resposta divina. O crente não deve apenas orar, ele deve observar atentamente como Deus está respondendo. Porque orar sem observar como Deus está respondendo, pedir sem observar diligentemente como Deus responde, é invocar o nome do Senhor em vão. É quebra do terceiro mandamento. Quando oramos a Deus, devemos observar atentamente como Deus está respondendo. E o texto diz aqui, com riqueza de detalhes, ele olhava silenciosamente, atentamente. Ele queria entender se era a resposta de Deus para as suas orações. Você tem observado, cristão, as respostas do Senhor às suas orações? Você tem diligentemente reparado nisso? Você tem aprendido com a Escritura de que o padrão de Rebeca aqui não é apenas para mulheres, é para homens também. Os cristãos devem ser dispostos e fortes. E quando nós somos fracos, devemos buscar fortaleza no Senhor. Diga o fraco, eu sou forte. É assim que a Escritura nos ensina. Devemos buscar fortaleza no Senhor, disposição no Senhor. E se há possibilidades de ajudas terrenas, devemos buscá-la. Não é? Devemos buscá-la. Se um tratamento médico nos ajudará, devemos buscar o tratamento. Se algum suplemento, vitamina, nos ajudará, devemos buscar a ajuda disso. Para reparar necessidades e falta de elementos no nosso físico. São ferramentas que o Senhor tem nos dado e nós devemos buscar isso. Rebeca nos ensina sobre o poder da disposição. 10 camelos. Vamos colocar por baixo, vamos dizer que ela tenha dado um cântaro a cada camelo. Quantos litros ela carregou? 110. Pouca coisa não. E vamos colocar por cima. Se ela fosse levar uma média de 100 litros para cada camelo. E a Bíblia não diz aqui que ela estava acompanhada, né? Eu só fico aqui incomodado. Rapaz, como é que esse camarada deixou essa mulher levar esse peso todinho e não ajudou ela, né? Não é? Agora, os homens também não fiquem dizendo que é o servo de Abraão, não. Quando as mulheres estiverem carregando peso. Não estou aqui feito o servo de Abraão, só observando, silenciosamente, para ver se é de Deus. Cuidado, meu varão. Cuidado para você não distorcer a palavra de Deus. O servo estava observando características, comportamento de Rebeca, analisando assim se era a resposta de Deus ou não. Irmãos, nós temos sido tão zelosos como o servo de Abraão. Tira essa parte que ele não ajudou, tá? Era a cultura da época aqui. Segunda coisa que eu quero pontuar aqui é que não sejamos precipitados. Não seja avexado, não. E tem de crente avexado, aperreado, descansa sua alma, sossegue seu espírito, repouse suas aflições no Todo-Poderoso, espere a resposta de Deus, confie na resposta do Senhor, observe como o Senhor está dirigindo tudo, ore, busque ao Senhor em oração e confie que Ele irá responder, esteja atento a isso, veja o que está acontecendo. Há momento de falar com Deus e há momento apenas de silenciar a alma e observar o que Deus está fazendo.
Mas às vezes nós estamos tão ocupados falando, que a gente não está observando o que Deus está fazendo, irmãos. A gente só quer falar. E o Senhor nos ensina, ouça, escute, preste atenção. Que nossas decisões, nossos projetos, nossos negócios sejam direcionados por Deus, pela vontade de Deus, não pela própria vontade do nosso coração. A gente não tem que buscar a vontade do nosso coração e depois dizer, Senhor, abençoa. Você bota os pés pelas mãos, troca 6 por meia dúzia, e depois fica desesperado pedindo para Deus abençoar. Ouça e veja a direção do Senhor. Sejamos fiéis ao Senhor, irmãos, fazendo a sua vontade, não procurando primeiro a nossa vontade, procurando primeiro a vontade dele, porque assim ele vai abençoar. Ele vai abençoar. Eu sei que nós ouvimos muitas vezes de pastores reformados, né? Deus não vai dizer a você com quem você vai casar. Você precisa observar. Mas é na observação que Deus diz, né? É na observação que Deus diz. Você precisa observar, você não sabe o futuro. Eu disse na semana passada, a gente também escuta algumas afirmações assim, ninguém muda no casamento, apenas mostra o que é. Não é verdade. Não é verdade. E aí nós seríamos imutáveis. As pessoas mudam no casamento. Na maioria das vezes, para pior. Para pior. Alguns casos, assim. E depois, no meio do caminho, o Senhor pode fazer uma obra e melhorar muito, né? Só para você não ficar desconsolado também nessa manhã. Nós mudamos, nós deterioramos. Mas que tenhamos mudanças para cima e não para baixo. Mudanças em direção ao céu, não em direção à terra. Que o céu preencha o nosso coração, preencha a nossa mente. Que o céu dirija as nossas atitudes. Que o céu molde a forma que nós falamos. Vamos abrir as Escrituras em Colossenses, capítulo 4. Eu quero encerrar com esse texto aqui. Do verso 2 até o verso 5. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Percebe que isso aqui está tão ligado ao trabalho do servo de Abraão? Possivelmente é Eliezer. É o que tudo indica para nós. Perseverou na oração. Senhor, responde, mostra-me. É um trabalho difícil, Senhor, e eu preciso da tua direção. Sabe por quê, irmãos? Era um trabalho difícil, porque o casamento de Isaac estava relacionado ao futuro da salvação dos eleitos. Estava relacionado à vinda do Messias. Não era coisa pequena. Era difícil. Então o servo ora ao Senhor, vigia, como diz o texto de Paulo, vigia e agradece ao Senhor também, com ações de graças. Porque ele observa silenciosamente tudo que Deus estava fazendo e todos os passos que Deus estava lhe levando a dar ali para entender a vontade do Senhor. O texto continua, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O mistério de Cristo é o Evangelho. Verso 4. Para que eu o manifeste, como devo fazer, para que eu o revele, né? Verso 5. Vamos ler juntos, o que é que diz? A perseverança na oração, a vigilância,
e a ação de graças nos movem para o testemunho. Nos movem para o testemunho. Aprendemos com este texto de Gênesis de que a vontade de Deus deve ser buscada em oração. Sejamos um povo de oração, meus irmãos. Sejamos um povo de oração. Se comprometem em orar. Se comprometem em buscar a Deus em oração. Se comprometem em observar a vontade de Deus sendo revelada como resposta à oração. E Deus certamente irá nos abençoar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua graça. Obrigado por esse texto. Obrigado pelo que nos ensinas nesse texto. Que o Senhor nos ajude a aplicá-lo em nossas vidas, em nossos corações e glorificarmos o teu nome, observando o teu agir, confiando na tua direção. Nos torna, Senhor, um povo de oração. Nos torna um povo que persevera e busca, que se alegra ao ver as respostas do seu Deus. Nos ajude, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém.